bem-vinda! Bem-vindos, bem-vindas! A gente está estreando agora a semana Conexão em Corpo Emocional. A gente tem muito assunto bonito para trabalhar essa semana. Eu tô aqui super empolgada, tava ansiosa para entrar, para estar aqui com vocês. E agora, na hora de entrar, encontrei uma música aqui que eu adoro, do David Bowie com o Freddie Mercury. E eu nunca tinha prestado atenção nessa letra, como eu acabei de ver agora. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou postar depois o vídeo aqui pra vocês, dessa música, porque é muito linda a letra. E fala sobre a pressão que a gente sente na vida e que às vezes impede da gente se conectar com o amor e trazer o amor pra fora. Então a gente às vezes fica soterrado debaixo de tanta pressão, soterrado debaixo de tanta couraça, e isso vai dando pra gente uma sensação muito profunda de desconexão com a nossa própria natureza, de desconexão com a vida, de desconexão com esse planeta, de desconexão com o outro. E na realidade é uma primeira experiência, uma experiência prévia de desconexão com o nosso próprio corpo, com quem a gente é. E é a partir desse lugar que eu quero que vocês já cheguem aqui muito bem-vindos, porque esse assunto de hoje, ele não é só sobre um curso que vai abrir, ele não é só sobre um aprendizado específico numa área teórica específica, mas ele é sobre algo que a gente precisa enquanto sociedade, a gente precisa enquanto planeta, a gente precisa enquanto espiritualidade, enquanto conexão com o outro, né? Começando esse tema aqui num dia que é tão conhecido como o Dia dos Namorados, e a gente pode pegar essa data e pensar quais são essas conexões profundas que a gente anseia tanto encontrar. Quais são essas conexões que às vezes se aparecem tão difíceis de aparecerem com os outros, mas que aqui hoje, nesse primeiro momento, a gente vai primeiro olhar pra gente, né? Então, bem-vindos, Mirelle, Sônia, Marília, Cristóvão, olha meu sobrenome semelhante, Cristóvão, Eli, Mondrian, minha aluna acho que da turma 3, né, querida? Bem-vinda, Giovana, Fernanda, minha parceirona de trabalho. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Bom, já anunciei antes o tema de hoje, anunciei agora na abertura dessa live. Hoje a gente vai conversar sobre desconexão. É o primeiro encontro de 4 encontros, de uma série importante que a gente desenhou, que a gente estudou, que a gente preparou aqui para falar sobre o processo todo de conexão corpo-emocional. Mas para a gente entender o que é esse processo de conexão corpo-emocional, a gente vai começar falando sobre a desconexão, tá bom? E aí eu já quero convidá-los, respirem, encontrem um lugar bem confortável para vocês. Se vocês estiverem em movimento, se vocês estiverem no carro, tá tudo bem, continuem em movimento, continuem fazendo o que vocês precisam, mas respirem. Tentem já começar a conectar a respiração de vocês, o sentir de vocês para esse momento, os ouvidos, a sensibilidade, deixando chegar realmente agora aqui para vocês essa esse nosso estado de presença para a gente falar de um tema que é um tema tão importante, para falar de um tema que é a base do nosso trabalho, né? Então vamos lá. Estou partindo do pressuposto que eu estou conversando aqui predominantemente com terapeutas. Sejam fisioterapeutas, sejam nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicoterapeutas de áreas alternativas, terapeutas integrativos e complementares, que é um grupo com quem eu me identifico bastante, com quem eu trabalho bastante,
terapeutas tântricos, meus colegas, que eu tanto preciso aí do trabalho de vocês. Partindo do pressuposto que quem está aqui formando esse grupo agora, quem segue aqui o meu conteúdo, de alguma maneira está implicado à relação de cuidado do outro, é bem interessante que a gente já chegue nesse lugar. Quero fazer um convite que vocês tragam o tempo inteiro para essa live de hoje e para as lives que vão seguir. O contato consciente presente com o corpo de vocês, com a respiração de vocês, com o conforto ou desconforto de vocês. Porque essa construção para falar de desconexão e conexão, a gente precisa estar bem presente. A gente precisa estar presente na nossa realidade corporal, porque é a partir dessa realidade corporal que a gente tem, que a gente vai poder estar presente com segurança, com uma certa tranquilidade, com confiança na vida, com o nosso paciente, com o nosso interagente. Tá bom, pessoal? Bem-vindos, tem bastante gente entrando ainda, sejam todos bem-vindos. Primeira live da semana, conexão, corpo emocional. E a gente está inaugurando esse assunto falando de desconexão. Tudo bem? Vamos lá. Vocês sabem que o nosso trabalho aqui, ele é totalmente direcionado, ancorado na psicologia corporal e nas coraças musculares. Tudo bem? Então, teve Freud, teve Reich, que trabalhou com Freud, começou a olhar para o corpo. Reich desenvolveu toda a teoria sobre as couraças musculares. Dessa teoria que o Reich desenvolveu com as couraças musculares, entrou Alexander Lowen. E o Alexander Lowen, que foi paciente do Reich, foi aluno do Reich, pegou toda essa teoria sobre as couraças, tá? E trouxe para a análise bioenergética, que é a linha central aqui, é o lugar central de onde eu falo e de onde eu convido vocês a conhecerem, a estudarem, a explorarem também, tá? Vamos lá. Para quem está chegando agora, para quem é novo no assunto, para quem chegou há pouco tempo na página, couraças musculares, tá? São anéis de tensão muscular. Então, são vários músculos juntos que se agrupam numa função conectada, numa função específica. Essa função específica é: eu me contraio junto com outros músculos para evitar uma expressão. Evitar alguma expressão que seria uma expressão legítima de quem eu sou, mas que por algum motivo não está sendo muito seguro nesse momento eu expressar. Então, o meu sistema nervoso central, ele recruta uma sequência de músculos que numa atuação de contração sinérgica, simultânea, segura uma expressão. Pode ser segurar um choro, pode ser engolir seco, vai ser prender a respiração, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, tá? Silvia, querida, bom dia! Então, a couraça muscular, eu não quero que vocês olhem para a couraça com uma ideia de uma estrutura muscular disposta assim, assim, assim. Não é sobre só essa estrutura muscular disposta, como se fosse compondo vários músculos aqui em formato de anel. É mais importante que vocês olhem para a couraça muscular com esse conjunto de músculos que tem uma função conjunta, simultânea, sinérgica de impedir, frear, regular a expressão de uma emoção. Seja porque é perigoso mostrar para o meio externo ou porque é perigoso eu mesma fazer contato com essa emoção. Porque pode ser uma dor muito forte, pode ser uma sensação de um medo muito aniquilante, pode ser uma sensação de ameaça de vida, pode ser aquela dor horrorosa do abandono que me lança no vazio e que dali eu já sei que fica muito difícil eu me recuperar. Pode ser o medo do amor, pode ser o medo de perceber que eu também sou vista. Eu prefiro passar invisível pela vida,
tem grupos em que eu prefiro passar sem que ninguém me veja, tá? Então, independente de quais são as nossas necessidades de defesa, de recuo, de impedimento, para uma regulação social ou para para minha própria organização emocional e psíquica, eu ativo então um grupo de músculos e esse grupo de músculos tem essa função, ele participa simultaneamente da minha corregulação emocional. Tudo bem? Bom, a maioria do pessoal que tá aqui já me escutou falando trocentas mil vezes essa definição. Cada hora essa definição chega aqui com uma carinha para vocês um pouco diferente, mas nessa ligação de função com regulação emocional, bloqueio emocional, um freio emocional que em um primeiro momento, respirem, que esse dado aqui, ó, eu já chego chegando, né? Já chego com um monte de conteúdo. Que num primeiro momento teve uma função de nos proteger de algo, entrou como um mecanismo, entrou como um recurso de defesa, porém, como esse recurso deu certo, e isso é maravilhoso pra gente, como esse recurso funcionou, deu certo, ele foi usado outras vezes. E como ele continuou respondendo bem, ele continuou funcionando bem durante um período, pelo menos, ele acaba entrando para um aprendizado motor, um aprendizado neuromotor, um aprendizado neuromotor emocional no nosso corpo. Ele registra e a partir daí ele fica mais fixado. A partir daí eu aprendo a fazer uma máscara de boa menina, a fazer uma máscara de que tá tudo bem comigo, gente, vocês não têm que se preocupar comigo, mesmo quando no meu mundo interno tudo tá desabando. É um exemplo, jogando exemplos. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido para vocês essa conversa? Faz sentido para vocês a gente pensar essa contração muscular que atua não só porque eu preciso mexer meus olhos, mexer minha cabeça, mas que enquanto eu tô na vida, me relacionando, vivendo, lidando com meu estresse, lidando com o meu medo, essa musculatura tá simultaneamente, sinergicamente contraindo e me regulando. Legal, Lília. Pessoal, mandem para mim aqui sempre que vocês puderem. A Érica tá aqui. Bem-vinda, querida. Sexualidade Tantra é a Érica, não é? Eu acho que é. Se não for, peço desculpas, mas eu acho que é. Mandem para mim aqui um oi, um coração, alguma coisa que eu sei que a gente tá junto, caminhando aí nessa direção, tá? E aí, eu já vou mostrar para vocês, principalmente para a galera que é nova, para a galera que tá chegando e que ainda não pegou muito, assim, as lives antigas, uma imagem clássica que vocês vão ver, que eu sempre uso nas lives, sempre uso nas aulas. Ela é de um livro muito importante pra gente, que é um livro do Kahneman. Tem até um papelzinho rosa aqui marcando a página, tá? É o livro do Kahneman, a Anatomia Emocional. O Kahneman, ele é um terapeuta... Ai, que delícia, gente. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. O Kahneman, ele é um terapeuta neo-reichiano, então ele teve aula com o Reich, né, que é o nosso fundador da psicologia corporal. O Kahneman desenvolve uma linha de atuação dele. Recomendo muito que vocês conheçam no Brasil a Regina Favre, que é uma das pessoas que traduz, que traz a obra do Kahneman de um jeito lindo, maravilhoso. E aí o Kahneman desenha, ele traz na obra dele esse desenho das couraças musculares, ok? Respirem. Quem tá vendo pela primeira vez, respira, porque isso daqui não significa na nossa vida apenas repressão, apenas aprisionamento, apenas castração. Isso também significa na nossa vida uma coisa linda, significa que a gente sobreviveu e que a gente chegou até aqui, graças a Deus, porque a gente tem essa configuração, graças à vida, que nos traz essa configuração somática de defesa.
tá? Então, o Reich, quando vem trazendo esse conceito, e aí eu vou fazer o link com o tema de hoje agora. O Reich, quando tá trazendo pra gente esse conceito de que estruturamos anéis de tensão muscular, né? Eu retiro o meu olhar, eu retiro a minha expressão, a minha fala, eu engulo aquilo que eu não quero, eu prendo o meu coração, eu prendo o meu amor, eu prendo o meu impulso de abraçar você, de abraçar quem eu amo, ou eu prendo o meu impulso de me defender e de estabelecer limite para quem me agride, porque isso seria ainda mais perigoso, ainda mais aniquilante na minha história. Eu prendo a minha respiração, eu corto a minha conexão entre a pelve, a ação, com o meu sentir, através dessa contração diafragmática, tá? Olha só quanta coisa que a gente está falando ao mesmo tempo. Eu tranco o meu sentir profundo, as minhas emoções profundas. Eu escondo de mim mesma a minha vergonha, o meu medo de humilhação, tá? O meu medo de ter sido, a minha sensação de ter sido exposta naquilo que era mais profundo para mim. Eu escondo isso de mim mesma, tá? E eu seguro a minha sexualidade, a minha libido, o meu prazer, a minha pelve, sempre desconectando do meu coração, né? Retirando, eu fiz um post muito legal essa semana sobre endometriose, em que eu falava de contrair a pelve, retirar a pelve de gestos de ternura. Ternura com quem? Com o pai, com os irmãos, com quem a gente ama. A gente vai dar um beijinho, a gente põe a pelve lá para trás, porque a pelve a gente aprende desde muito cedo que ela não pode estar, que a nossa pelve ela não vai para o nosso mesmo plano de encontro para abraçar alguém, para dar um beijo em alguém, porque encostar o corpo de alguém é algo muito perigoso, muito ameaçador. Então a gente contrai, leva a nossa pelve lá atrás para poder dar um beijinho aqui na frente. Não é isso que a gente aprende? Desde muito cedo. Exato, Cabonasa. Coraças também são sobre autocuidado, proteção. Exatamente, gente. E é sobre isso que a gente traz em todo esse conceito. Tudo bem? Agora, conectando com essa aula de hoje, eu quero convidar vocês a pensar o seguinte. Quando a gente fala sobre couraça muscular, já ficou claro para vocês que a gente não está falando só sobre estruturas musculares, físicas. A gente está falando da entrada de uma estrutura física, muscular, com inervação, com nervo periférico, conectado ao sistema nervoso central, cheio aí de neurotransmissores, cheio de neuroreceptores, né? Toda aquela estrutura que a gente às vezes estuda na teoria, na fisiologia, mas que aqui entra na regulação emocional. E ela entra fazendo uma contração que não só inibe, reprime, retira a minha expressão espontânea para o outro, como repetidamente começa a desconectar de mim mesma. Então, o que eu faço? A minha dor do abandono, e aí eu tô trazendo o abandono porque é uma das dores primárias e uma das mais difíceis pra gente lidar, mesmo na vida adulta. A minha dor do abandono, ela é tão profunda que eu a distancio de mim mesma. Eu distancio o contato com a minha dor de abandono. Eu distancio contraindo os meus olhos, deixando esses olhos vidrados, como se fossem olhos de vidro, olhos artificiais, que olham para tudo muitas vezes, mas não enxergam nada, não percebem nada, ou não percebem a emoção, porque perceber a emoção lá atrás, perceber a realidade lá atrás, era tão ameaçador que me dava uma sensação de ser aniquilada. E eu não quero ser aniquilada. Então, o bebê, como ele ainda não tem todos os recursos, mas ele está tendo a inervação e o amadurecimento da região ocular, ele começa a retirar o olhinho dele como se ele estivesse retirando a presença dele, porque é a musculatura que ele começa a ter o primeiro controle, né? Cervical, não é? Nosso desenvolvimento crânio-caudal. Então a gente vai ativando essas defesas para sair do nosso contato.
E ali se estabelece, então, uma desconexão. Cheguei no tema de hoje, desconexão. Mas eu quero falar para vocês hoje de dois tipos diferentes de desconexão. Eu quero falar sobre a desconexão que as couraças musculares apresentam, sistematizam e organizam, e que vem da nossa história, do nosso desenvolvimento, porque o nosso desenvolvimento, ele é um desenvolvimento crânio-caudal, tá? Mas eu também quero falar para vocês com outras formas mais subjetivas de desconexão que a gente usa aqui no nosso dia a dia, que o nosso paciente está usando no dia a dia, sendo que muitas dessas desconexões são visíveis, a gente enquanto terapeuta pode ver, você pode estar sentado na frente do teu paciente, você vai poder ver muitas dessas desconexões. Você também vai ouvir a partir do relato, a partir da história que ele conta. Você também vai ouvir e ver a partir do jeito que ele conta, o jeito que ele narra aquela história. Vai trazer também isso para você, tá? Você também vai ver a partir de uma leitura que ela não é especificamente corporal, no sentido de postura, mas ela é energética. Então, o que é uma leitura energética no corpo? Uma leitura energética no corpo, por exemplo, você está olhando para uma pessoa e você vê o quanto que ela tem de brilho nos olhos, de cor no rosto, de tom de voz, o quanto que essa voz está impostada para fora, tá? O quanto que ela traz de presença aqui para estabelecer esse contato com você. O quanto que ela conta a história dela, ela continua conectada com essa realidade, com essa presença. Então, por exemplo, tô com vocês numa sessão de terapia, contando a minha história, e eu entro num momento muito triste, tá? Eu entro lá num abandono, numa traição. Quanto que o meu corpo, a minha anatomia, a minha musculatura, ela simultaneamente tá livre para mostrar para você que é meu terapeuta essa dor. Quanto que os meus olhos se emocionam, quanto que você vê no meu rosto raiva, indignação, uma emoção que me deixa vermelha, o quanto que você vê essa expressão emocional chegar nessa periferia e comunicar para você com autenticidade quem eu sou e o que eu sinto. Então, quando a gente fala aqui em couraças musculares, eu tô falando de todas essas instâncias simultaneamente, tá? Entra com a contração muscular, que faz um corte estrutural muscular, que vai prender a base do meu occipito, que vai atrapalhar a subida de toda a minha irrigação sanguínea para o rosto, para a coloração, para a vida, para a jovialidade da energia do meu rosto, né? Já tem gente que fala isso há muito tempo, né? O que é beleza? Beleza está muito associado ao teu rosto, ao meu rosto, poder trazer energia para cá, poder comunicar a intensidade da minha vida, né? Eu posso estar aqui com vocês carregada de energia, carregada de intensidade, de fluxo de vida, e esse fluxo ele pode estar impedido. Ele pode, na hora que tá cruzando aqui a minha garganta, tá retido aqui, retido aqui, retido aqui. E aí você olha pra mim e fala, não entendo, cara. A Daniela tem maior energia, ela tem maior vitalidade. Por que o rosto dela não comunica isso na mesma intensidade? Parabéns! Você estaria vendo um bloqueio energético. Então, pessoal, quando aqui a gente está conversando sobre desconexão, eu vou pegar um fôlego já, tá? Um minutinho. Preciso concluir aqui. Quando a gente tá pegando aqui, discutindo a desconexão emocional do corpo, eu tô falando de uma desconexão de energia, inevitavelmente. Por quê? Couraça, porque musculatura é nutrida por sangue. Sangue carreia
oxigênio. Quanto melhor o meu sangue recebe aporte sanguíneo metabólico, mais nutritivo ele vai estar, menos ele vai se lesar, melhor toda a condição que ele vai ter de contratilidade. Beleza? Acontece que músculo não é um aparelho exclusivamente mecânico. Músculo é, para ele fazer a função muscular completa, ele não vai simplesmente pegar o copo, levantar, treinar, levar a boca, voltar, que é o que a gente treina geralmente na fisioterapia. Não. Ele vai participar prontamente e, se tiver traumatizado, vai perder essa capacidade de prontamente te colocar limite, se defender do risco, falar para você não quero, não gosto, não é isso. Essa que você fala não sou eu, tô indo embora. Vai fazer você pegar suas pernas, se levantar e sair de uma relação abusiva. Por quê? O teu universo cognitivo, emocional, tá tão conectado com você e com o teu corpo que a tua musculatura tá conectada e integrada a essa função emocional de tirar de ciladas. Beleza? Sobrevivência, gente, na nossa cultura de base é respirar, se alimentar, morar, viver, se relacionar, reproduzir, ok? Só que na nossa cultura, a gente não tá mais lá na época das cavernas. Para a gente operacionalizar tudo isso na nossa cultura, é através de afeto de relação. Se a gente não sabe se defender, se a gente chega aqui adulto e não sabe se defender de uma relação abusiva, não sabe se posicionar numa relação de trabalho, se a gente tá o tempo inteiro com medo interno, inconsciente, com a voz que se cala na hora de falar não gostei, não quero, não posso. Vocês estão entendendo que a gente está falando sobre limites e coraças musculares? Pois bem, este é o tema da aula, desconexão. Desconexão desse corpo emocional. Desconexão desse corpo que tem uma função de autorregulação muito além da função muscular de levar um copo de água e de chá à boca e se alimentar. Beleza? Que também é super fundamental, né? É óbvio que primeiro a gente tem a nossa sobrevivência de base, mas na nossa cultura a gente não vive mais só com essa, talvez nunca tenha vivido, na verdade, apenas com essa base. Tanto que, quando a gente estuda coraças musculares, uma das primeiras coisas que a gente aprende no primeiro anel de tensão é que a sobrevivência para o ser humano, para todos os animais e para todos os mamíferos, né? A gente vê isso lá nos videozinhos do Instagram e do Discovery. A sobrevivência, a força da sobrevivência, a força da vida, ela tá muito atrelada à conexão de proteção e afeto, tá? Quanto mais um bebê, somaticamente, ele ainda não tem a noção egóica do eu, ele ainda não foi para a individualização dele, ele ainda tá prematuro, ele ainda não teve todo o desenvolvimento visual, auditivo, degustativo, ele ainda está em processo de crescimento. Quanto mais esse bebê tiver imprintado, impresso, registrado no corpo dele que colo é bom, é quente, é terno, que aquela pessoa que olha para ele, fala com ele com ternura, olha para ele com ternura. Quanto mais isso entrar nas percepções neurocorporais, proprioceptivas, perceptivas, auditivas, visuais, palatórias, né? Do paladar dele, quanto mais ele receber isso de um jeito gostoso, mais segurança na vida, mais experiência de prazer na vida, mais conexão com o afeto profundo ele tem. O Lowen tem um texto incrível que ele fala que a respiração do bebê
que é livre e profunda. Ela se aprofunda mais ainda quando a criança cresce encostada num colo que respira profundamente. Então, quanto mais esse pai e essa mãe respiram profundamente, transferindo nos braços, na voz, no ritmo, uma série de experiências somatocorporais, de ternura, amor, afeto, proteção, segurança, confiança, mais a criança aprofunda a experiência dela no sentir, no viver, no se conectar com o próprio corpo. Quanto mais esse elo é profundo e seguro e dá para essa criança percepção de existência, mais ela faz as etapas do desenvolvimento dela com segurança, com amor, e aí ela vai cruzando cada uma das etapas. Quanto mais isso fica restrito, impedido, e a criança tem que se retirar dessa experiência, tem que se retirar do contato ocular, porque ela começa a perceber que ela é olhada com ódio, né? Tem um texto super famoso, né? A Criança Odiada. É um texto pesado para a gente falar sobre coraças oculares, né? Quanto mais a criança come um alimento que chega para ela empurrado com raiva, com frieza, com aridez, mais ela retira a alimentação, mais ela retira o corpo, mais ela vai desenvolvendo, ao longo do desenvolvimento motor dela, essas contrações para se autorregular. Beleza? Márcia, super bonito. Uma pessoa se torna segura de acordo com as primeiras experiências de amor e cuidado. Pois é, esse é um tema super profundo. Nas lives a gente sempre conversa sobre isso, né? Porque a gente vai ter as crianças que foram privadas desse amor e dessa segurança, porque os pais não tinham condição emocional, social, etc, 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 para oferecer. Mas a gente vai ter aquelas crianças que passaram por questões de fatalidade, né? Crianças que tiveram que, por exemplo, passar longos períodos numa incubadora, crianças que tiveram que ser separadas da mãe muito precocemente, por questões de necessidade. Às vezes a mãe estava hospitalizada, às vezes a mãe teve que viajar para algo muito imediato. Então, a gente não quer aqui trazer a narrativa da experiência como uma verdade, porque cada um vai elaborar e registrar isso no seu próprio corpo, produzindo as suas próprias desconexões ou não, né? Aquele velho papo, né? Você vai ter gêmeos na tua casa que crescem com temperamentos e com percepções de vida super diferentes. E aí, né? Então também a gente não vai excluir a subjetividade da criança, a subjetividade da pessoa, mas na construção das couraças musculares, o ambiente parental ele é fundamental e eu sei que é um assunto que algumas pessoas não gostam, mas família está inserido em sociedade, está inserido em cultura, né? Grande parte das nossas castrações são impostas pela cultura, são impostas pela sociedade, são impostas por privações sociais, são impostas por injustiças e desigualdades sociais, né? Então não adianta você catar aquela criança bonitinha que estuda na melhor escola do Brasil e aquele menino que está passando fome e dificuldade de acesso à escola e falar que é uma questão de força de vontade. Tô falando da construção da estrutura muscular, emocional, intelectual, cognitiva, né? Que vai preparar esse sujeito para a vida, né? E que a partir desse preparo para a vida vai ter os seus recursos direcionados para a vida ou impedidos. Isso somos todos nós aqui, cada um de um jeito muito diferente. Tudo bem, gente? Amor interrompido, Márcia. Exato, exato. Então, vamos lá. Vamos respirar um pouco, né? Eu quero sugerir para vocês nesse momento
Que vocês respirem um pouco o corpo de vocês agora. Que ninguém aqui entre numa bad, ninguém precisa entrar numa bad, ninguém precisa entrar em alguma coisa pesada, tá? Mas que vocês respirem com qualidade no corpo de vocês, pensem no corpo de vocês, quais as regiões do corpo de vocês que vocês sentem mais contração. Uma contração que impede uma expressão diferenciada para a vida. Seja uma libido, seja o direcionamento de um tesão, seja a realização profissional, seja algo no afeto, algo na saúde, né? Onde o corpo de vocês contrai mais, onde ele tensiona. E eu quero fazer uma pergunta, que fique em aberto, tá, gente? Mas a gente pode investigar em que momentos essa contração ela é intensificada. Qual é o tipo de passo na vida que eu tô dando que essa contração ela intensifica? Quais são os lugares que eu procuro para que essas contrações cedam? Qual é o ambiente que eu preciso criar no meu setting terapêutico para que o meu paciente lá dentro possa descansar um pouco mais dessas defesas, dessa contração contínua e constante que o meu sistema nervoso central manda para minha musculatura, deixando já meio que automatizado. O que eu posso criar no meu setting terapêutico para que essa pessoa possa chegar ali e encontrar um ambiente propício para que essas desconexões não precisem mais ser mantidas de forma tão fixada. Tudo bem? Respirem, fiquem em contato com o corpo de vocês. Pensem nas pessoas que estão vindo à mente de vocês agora, os pacientes de vocês, tá? Durante o curso, o tempo inteiro a gente vai ter que conversar sobre isso. O nosso corpo e o corpo do outro. O que eu sinto para poder perceber até onde eu, enquanto terapeuta, sou capaz de ver essa pessoa que está na minha frente ou não. O que eu sinto quando eu vejo esse corpo, tá? E aí agora eu quero convidar vocês para escolher mentalmente um paciente de vocês específico, vê aí quem chega na memória, na mente. Visualiza o corpo dessa pessoa e com todo respeito, com essa intenção de respeito, com essa intenção de não invadir o campo de ninguém, com essa intenção de cuidado, percebe nesse corpo quais são as partes que estão com a expressão e a espontaneidade mais impedidas. Às vezes é uma região que tem uma alteração postural maior. Sim, pode ser. Mas não é isso. A gente está procurando mais quais são enxergar e desenvolver o olhar, amadurecer o olhar, para poder enxergar as desconexões emocionais, as desconexões energéticas. Vou dar uma pista para vocês. Existem pessoas que às vezes são super fortes, tá? Quentes, e que chega na mão, a mão parece a mão de uma criança de 10 anos de idade. Ou a temperatura, ou é uma mão muito forte de uma pessoa muito calorosa, que você vai tocar na mão e a mão é gelada, o pé é gelado, tá? Pessoas que têm uma perna forte, estruturada, um caminhar direcionado para frente, que quando você chega no tornozelo, parece que aquele tornozelo tá estrangulado, é como se do nada aqui ficasse mais fino, mais incompatível com as outras estruturas. A gente pode fazer um exercício corporal de ver bem as articulações, tá? Então tragam essas informações para o campo perceptivo de vocês, só perguntando. A gente não está afirmando nada, nunca a gente vai afirmar nada. A gente vai perceber as coisas
E algumas dessas coisas a gente vai checar com o nosso paciente. Tudo bem? A visão da bioenergética não é ter o segredo de desvendar o que está por trás do corpo, né? Com quase que violando e conhecendo o segredo do outro. Isso aí é para quem é psicopata, tá? Essa intenção é a intenção de terapeuta psicopata. A intenção da corporal é a gente olhar para esse registro e com muita paciência e respeito, investigar junto com o nosso paciente o que construiu aquele bloqueio e de onde esse bloqueio pode começar a ser dissolvido, mobilizado, flexibilizado, para que possa voltar uma circulação de energia, para que possa voltar o desejo de expressar algo que estava preso e que para depois dessa expressão a gente possa assistir, observar, acompanhar, dando suporte à mudança que aquela expressão gera no corpo e na vida da pessoa. Tudo bem, gente? Então, olha que legal. A gente fala couraças musculares. A gente pensa nessas couraças que o Kellerman representou muitíssimo bem, tá? Mas não é só sobre isso. Couraças musculares é a ponta do iceberg de um conhecimento muito mais profundo na hora de explicar todas essas funções de conexão e desconexão corporal. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Como que vocês estão? Que a gente ainda tem um tempo bom aqui e eu preparei agora algumas coisas bem interessantes. Legal, Érica, obrigada, obrigada, Eli. Márcia, querida, minha aluna. Josi, Pamela. Ok, gente. Legal, legal, obrigada. Tá. Ok. Quero convidar vocês agora para uma outra questão, que é: quando vocês olham para mim, né? Falando assim, Daniela, fisioterapeuta, o que será que fez a Daniela sair da fisioterapia tradicional? Já tinha feito ali 3 especializações, já tinha feito traumato-ortopedia no Unicamp, já tinha feito Santa Casa de São Paulo, já feito uma outra residência na Santa Casa de São Paulo, tinha feito RPG, tinha feito acupuntura, que foi meu primeiro passo para começar a transitar para a integração, né, para os estudos de energia, foi a medicina chinesa. E aí ela encontra a psicologia corporal e prum, vai para a psicologia corporal, né? O que acontece na trajetória de um terapeuta que muda o rumo e vai para uma prática mais integrativa, vai para algo que quer aprofundar esse estudo de o que desconecta, o que conecta, o que é essa chamada conexão e integração, esse desejo que a gente tem de trabalhar com práticas integrativas, esse desejo que a gente tem de trazer para esse mundo mais palpável os efeitos de trabalhos energéticos, do reiki, de um theta healing, de questões inconscientes, de questões espirituais, de questões que vêm dos meridianos, que vêm dos nadis, que vêm de uma alimentação mais sutil, mais natural. Enfim, o que mexe na nossa história para a gente poder estar fazendo esse caminho. E eu tô provocando um pouco essa questão porque a Cecília Laureano fala disso brilhantemente no trabalho dela, né? A gente que é terapeuta, a gente vai investigar o caminho da integração, principalmente inspirado naquilo que foi desconexo pra gente, né? Quando eu tava ali com os meus 20 anos, 22 anos, se vocês vissem uma foto do meu corpo, eu sempre falo isso nas lives. Eu não só aparentava, como eu me sentia um quadro do Picasso. É como se as partes entre os corpos não fizessem sentido. É como se não tivesse um fluxo de energia que alimentasse
uma coerência. É como se o peito estava desconectado do que eu falava, né? Que estava desconectado do movimento para onde eu ia, que estava desconectado do abraço que eu não conseguia dar, ou do limite que eu não sabia falar, né? Então é interessante a gente começar, muitas vezes, a fazer esse caminho da investigação, da desconexão corporal no nosso corpo, na nossa história, que nos trouxe até aqui como terapeutas, o que nos motivou a chegar até aqui como terapeutas. Porque quando a gente explora esse universo, esmiuça esse universo, ganha flexibilidade nesse universo, a gente ganha segurança e confiança. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque deu certo, né? A bioenergética, ela me salvou de situações extremas de limite da vida, né? Ela me salvou de uma depressão muito profunda quando eu era jovem, estava com 20 e poucos anos. Ela me tirou de uma história de vaginismo que me impedia absurdamente, afetivamente. E num outro momento, mais importante ainda, ela me deu recurso e me tirou de uma experiência de câncer, né? Eu tive um linfoma. Eu tratei desse linfoma durante 2 anos, né? Então eu não tô querendo aqui romantizar o sintoma, pelo amor de Deus. Ninguém aqui precisa ficar doente para se conhecer, por favor. Mas é justamente para descobrir que não é preciso ficar doente para se conhecer, que é interessante a gente entender o que é esse processo de saúde, de vitalismo, de conexão, entende? É justamente porque a gente conhece essa nossa narrativa, trajetória atrelada à nossa vida profissional, que a gente constrói no nosso corpo, conhecendo as nossas desconexões, a gente constrói no nosso corpo as pontes de reconexão. E dessas pontes de reconexão, a gente fica mais inteiro nesse estado de presença que a gente precisa oferecer em segurança para o nosso paciente, para o nosso interagente, tá? Oi, Mel. Eu me identifico com as terapias integrativas, pois não adianta só tratar a dor, mas saber o porquê que a dor apareceu, né? Amei, também é fisioterapeuta. Foi isso que me empurrou para a psicologia corporal. Eu pegava uma pessoa lá, hipercifótica, com enrolamento de ombro, um peito colapsado, e aí teve uma construção histórica, emocional para o corpo dela chegar naquela estrutura. Não tem como fisioterapeuta ter a presunção de achar, e eu sou RPGista do Sushai e adoro a técnica, né? Mas que eu vou ali tracionar, alongar e que o corpo vai ficar numa boa e vai mudar. Não é por aí o caminho. A gente tem que entender o que construiu essa história por trás, para que quando a gente tracione, a gente arrume, a gente libere faça uma liberação miofascial, a gente trabalhe uma respiração em que essa respiração, nesse novo corpo que está ganhando espaço, autorize, é a respiração que autoriza o espaço interno, é a respiração que vai mostrar para a gente se o paciente está aceitando aquele toque ou não, se ele está entendendo que ele pode sair da desconexão, da defesa, da couraça muscular, para a flexibilização, para o retorno do sangue, para o retorno da energia que reconecta. Quando a paciente está na desconexão, provavelmente a respiração está quase invisível, está desconectada. Quando o paciente caminha com você em direção à conexão, as fichas caem, já não é mais a sua mão a única responsável pela liberação facial. É o organismo dele que de dentro para fora disse sim à experiência da liberação miofacial, libera a contração de dentro para fora, libera a necessidade da contração se perpetuar, ele abre mão dessa defesa e fala, opa, aqui está acontecendo uma coisa que o meu corpo gostou, se sentiu seguro, eu vou deixar ela continuar.
E nesse momento ele vai fazer um suspiro profundo. E desse suspiro profundo, que você vê essa inspiração, o corpo dele está se conectando com você, terapeuta, falando ok, continua, tá sendo bom para mim e eu tô recebendo. Provavelmente quem é da terapia, quem é da massa, quem é do tantra, quem é do corpo, quem é da área integrativa já viu. É nesse momento que a ficha cai, que o espaço abre, que a emoção geralmente vem. E é aí que muitas vezes o nosso terapeuta se emociona. E a gente tem que entender que mecanismo é esse. Porque ele começa de uma abertura inconsciente para o consciente. Ele destrava algo que estava preso e deixa emergir. Se esse paciente seu, que tinha uma dor torácica crônica, foi para uma sessão com você, ele abriu de dentro para fora, ele inspirou de dentro para fora, ele se emocionou e ele chorou o que tinha que chorar, eu vou falar para você com 98% de chance que essa dor dele vai melhorar absurdamente. Talvez ele não melhore tanto, se no momento em que veio a eclosão da energia e da emoção, ele prendeu de novo por insegurança, por vergonha, porque aquilo para ele ainda é demais. Expressar para você ainda é demais, tá? Pode ser. Mas já abriu a porta, já destrancou a porta. A porta começa a ficar entreaberta. E essa porta entreaberta, ela pode começar a ser mais explorada. Sem pressa, com tranquilidade, com bastante confiança. Então, o terapeuta, quando ele vê uma desconexão no corpo, quando ele vê que a pessoa está falando uma coisa demonstrando outra, quando a pessoa fala que está ótima, mas está com aquela falta de ti na pele, a voz tá para dentro, o olho tá opaco, tá desconectado, a articulação do corpo tá cingida, né? Não respira, né? A gente vai vendo no curso de coraças musculares quais são todas as camadas que a gente vê no corpo dessa desconexão, né? A gente vai falar mais disso amanhã na live de amanhã, que é uma live sobre corpo desconexão. Corpo coraças musculares. Mas é quando a gente vê isso que a gente vai pegar o caminho da integração e do retorno. E aí esse caminho, ele não é só mecânico. Ele não é só mecânico. Ele é do retorno muscular e mecânico com a pessoa autorizando a respiração e a reintegração de todo esse processo. Só que a gente vai entender que para ela autorizar isso, não é sobre querer. A fisioterapia às vezes tem frases incríveis, né, gente? Do tipo, não melhora porque não quer, a dor é psicológica, eu falo isso todas as vezes, quanto que isso ainda me deixa revoltada, tá? Gente, ninguém é burro. Ninguém é burro. O corpo, ele tem uma sabedoria incrível, sabe? Se o paciente não tá flexibilizando uma couraça com você, ou não tá seguro para ele, ou ele ainda não confia em você. E tá tudo bem, mas a gente tem que entender essa psicodinâmica histórica. Ela não é assim, entendi, agora eu mudei. Você que faz terapia há muito tempo ou é terapeuta sabe que não é sobre isso, né? Pra gente ceder padrões, a gente tem que mergulhar muitas vezes na gente para encontrar esse lugar de confiança e de segurança. Tudo bem? É bonito mesmo, Gisele. Vocês sabem que eu me empolgo um pouco quando eu falo sobre isso, né? Sim. Quando a gente vê um paciente nosso restaurando a respiração, a conexão com ele mesmo. Essa semana eu fiz um atendimento tão... me pegou de surpresa, assim, porque a pessoa que chegou para mim já tinha trabalhado o tema e ela literalmente veio para a sessão trazendo, assim, um processo encadeado. Cada fala que ela trazia uma ficha que tinha caído. E foi lindo, assim, deveria ter filmado. Porque a defesa corporal chega numa posição, quando ela foi falando e foi narrando, o corpo foi desmontando aquela defesa. E ela saiu, assim, tão suave, tão integrada, com um olhar tão profundo. O tom de voz, ele fica conectado com a emoção e com o corpo. Aquilo que a pessoa fala uma vez, parece que você escuta com mais
clareza, firmeza, coerência. É um processo que, quando a gente é terapeuta e a gente pode ver, a gente fica muito tocado, a gente fica de verdade muito emocionado. No dia que eu atendi essa pessoa, eu falei para vários colegas próximos, eu tô muito tocada, eu fiquei horas assim, sabe? Eu saí do consultório muito com essa sensação de, gente, ajudar uma pessoa a compreender o processo traumático, né? Pessoas que escutaram às vezes a vida inteira, você é fechada demais, você é tímida demais, você é insegura demais. Quando a ficha dessa pessoa cai e ela olha e fala, nossa, mas isso não é aleatório. Aconteceu uma série de coisas que construíram essa experiência no meu corpo. O meu corpo, ele só me ajudou a me proteger e a seguir com a minha vida dentro daquilo que eu podia fazer. Quanto mais o terapeuta olha para essa história confiando de que foi o melhor recurso e comunica a pessoa de que foi o recurso mais inteligente, é o recurso mais inteligente, mais confiança o paciente retorna em si mesmo, e é a partir dessa confiança que ele cede, porque ele não precisa mais. Ele vai flexibilizando aquela couraça, vai flexibilizando aquela defesa. Então a gente tem que entender que a desconexão da emoção, que ela pode aparecer de várias formas, ela é uma desconexão para nos defender e proteger de algo que foi necessário, tá? Amanhã a gente vai falar sobre cada uma das couraças e cada uma das couraças tem um tema de desconexão, né? O ocular, por exemplo, ele tem um tema que é eu me desconecto um pouco da vida, né? Da experiência de mostrar para você que eu tô vivo. Eu tô na vida, mas é como se eu não pudesse me comprometer com essa encarnação. Parece que uma parte minha ficou suspensa e não encarnou completamente. Porque a experiência do encarnar completamente é justamente a experiência que mais me ameaça, o aniquilamento, né? Então, assim, o oral, né? O que foi desconectado nessa etapa, né? O narcisismo, o torácico na psicopatia, a coraça diafragmática que todos nós temos, está muito ligado a todas as etapas, mas muito ligada também à etapa da nossa rigidez, da nossa pelve, o abdômen com o masoquismo, a rigidez com a pelve, tudo isso muito ligado, tá? E quanto mais a gente mostra para o nosso paciente isso, mais ele pode tirar todas aquelas falas mentirosas que ele ouviu ao longo da vida. E ele pode parar de carregar aquele jugo. Quanto mais eu tiro esse jugo do que era externo, mais o eixo interno do paciente caminha em direção à conexão. Quando ele conecta, gente, queridos, ele não precisa mais que o terapeuta fale para ele é isso. Ele vai virar para você e vai falar, é isso. Eu me sinto assim. É assim que eu quero me colocar na vida. Entende? Não é algo que, quando você cede à necessidade das defesas e das desconexões, automaticamente o corpo se autorregula, o corpo vai para a vida. Eu fiz um vídeo essa semana que está lá no destaque falando sobre constelação familiar e sistêmica, que é um pouco essa brincadeira séria, né? Brincadeira que eu digo, essa visão de investigar no corpo qual é o movimento que está impedido para a vida. Porque quando você elabora isso e tira a necessidade daquilo que estava fixando essa defesa, você integra uma parte dele que fica livre para poder ir. E esse caminhar ele fica muito mais integrado, muito mais profundo. Márcia, considerar esses fatores no desenvolvimento do paciente em cada sessão, reconhecendo um pouco mais da autonomia. Exato. Gente, psicoterapia corporal é autonomia. Tocar corpo, terapia integrativa é autonomia. O foco vai estar sempre olhar para o corpo e falar qual foi a defesa, qual é o recurso. Né? Mas a gente vai falar disso mais na live que a gente vai falar sobre conexão,
Sônia, obrigada, querida. É bonito, né, gente? É maravilhoso mesmo. É maravilhoso mesmo. Ô, minha querida, a Márcia é minha aluna, gente. E você faz esse manejo de uma forma tão acolhedora e respeitosa com cada caso e indivíduo nos ensinar. Muita contribuição. Você também é muita contribuição na minha vida, viu, Márcia? Te agradeço, querida. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês hoje é um pouco dessas bases da desconexão, tá? A gente pensou essas bases nas couraças musculares, o que que impede, né? O que que provoca, o que que desencadeia a nossa desconexão nesse nível mais profundo. E eu quero fechar isso com vocês de um jeito muito profundo, que é o seguinte: quanto mais a gente está desconectado do nosso corpo, mais a gente está desconectado da realidade. Aqui a realidade que eu tô falando não é filosófica, não é existencial, não é sociológica, não é sobre aquele papo de que realidade não existe do multiverso. Não é isso. Eu tô falando de realidade corporal. Realidade corporal, por exemplo, pode ser fome, pode ser sede, pode ser necessidade de ir ao médico, necessidade de guardar dinheiro, necessidade de me mudar, necessidade de me separar, necessidade de me abrir para encontrar um grande amor, necessidade de ser mãe nesse momento. Entende? Então, a gente tem que pensar que os fatores da desconexão, eles me desconectam de mim, da minha realidade corporal, e quando eu me desconecto de mim, eu me desconecto do outro. Mas o pior é, eu me desconecto da sensação, da experiência somática de estar conectada ao planeta, à natureza, à minha natureza, à vida. Eu me desconecto da sensação de conexão à vida. A gente começa a buscar sentidos. Por que que isso não faz sentido? Como é que eu faço para ter sentido? Eu tenho que amar aquela pessoa para ter sentido. Eu tenho que fazer isso para ter sentido. Eu tenho que ter tal objetivo para ter sentido. Eu tenho uma coisa que eu faço muito. Eu tenho que ir para a natureza para reencontrar o meu sentido. Mas a gente tem que pensar que quando a gente está conectado com a gente emocionalmente, a gente está conectado com a gente energeticamente. E se eu tô conectada comigo, emocional, corporal, energeticamente, eu tô conectada com a natureza. Eu sou natureza. Não é o mar e a praia que é a natureza. Você é natureza. O Lowen tem uma frase genial. Você é o seu corpo. Se você quer transcender e ter experiências místicas maravilhosas, enquanto você estiver encarnado, é através do seu corpo. Você quer amar profundamente? É através de suportar todo o amor e toda a defesa contra o amor e atravessar esse percurso que você vai amar. É pelo teu corpo. Então, o corpo conectado para poder abrir essa possibilidade, né? Na desconexão, a gente vai estar realmente aí numa outra instância de desconexão, às vezes, com a própria vida. Pessoal, vamos lá. Amanhã, respirem esse tema de conexão com a vida e com a natureza hoje, porque ele é um ponto importante para a gente que é terapeuta. A gente tem que olhar para o próprio corpo, para a gente poder trazer depois essa presença aí, essa confiança na vida, na natureza da vida, né, para os nossos atendimentos. Mas vamos lá. Avisos que a gente tem que começar a encerrar por aqui, tá? Já passei um pouquinho. Amanhã a gente vai falar sobre corpo, né? O nome dessa semana Conexão Corpo Emocional. Amanhã a gente vai falar do corpo e no corpo, nas coraças musculares, cada uma dessas etapas sistematicamente. Nath, vai ficar gravada só essa semana disponível, tá? Na quinta-feira, que é o nosso último dia, né? Amanhã a gente fala sobre corpo, depois a gente vai falar sobre a emoção e a reconexão. Energia, emoção
e no último dia, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a reconexão. Essa quinta-feira, a gente vai estar abrindo as vagas para o curso, para a 6ª turma do curso de aprofundamento em couraças musculares. Ele vem aí com 12 semanas. O pessoal que está novo aí, eu não sei nem se a Márcia está sabendo, vai entrar 6 módulos de supervisão, tá? Que é uma coisa nova que a gente está colocando no curso. A gente também está colocando 6 aulas novas só de prática e a gente vai visitar cada uma dessas tensões, cada uma dessas etapas, cada uma das couraças musculares a cada quinzena. Então é uma quinzena para cada couraça muscular. Dentro dessas quinzenas a gente vai ter módulo gravado, aula teórica ao vivo, aula prática ao vivo e supervisão em cada um dos módulos, tá? É uma reconfiguração incrível desse curso. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse curso aí ao longo dessa semana. Obrigada, Regina. Obrigada, Nath. Pessoal, vejo vocês então amanhã às 11 horas, tá bom? Quem quiser me escrever no privado, comentar alguma coisa, colocar temas, tirar dúvidas, pode me escrever que essa semana aqui, enquanto a gente está nessa semana, eu tô aqui à disposição de vocês. Um ótimo dia. Vejo vocês amanhã. Compartilhem, por favor, essa live com os amigos, tá? Assim que ela ficar disponível. Compartilhem, por favor, convidando as pessoas para participar. Márcia, obrigada. Olha, ela tá falando que o curso é magnífico, e é mesmo, viu, gente? Ela é da turma 3, já refez, né, Márcia? Você participou da 4, da 5 e vai participar agora de novo da 6, né, querida? Pode trazer seus casos para supervisão, tá? E é muito bom ter vocês, é muito bom. Ó, o José também, querido. Obrigada pela presença. O José também é aluno da primeira turma. Muito bom ver vocês aqui. Me sinto muito honrada, muito feliz. Mondrian também aluna. Gente, que alegria! Vocês ainda não se cansaram de mim. Muito bom ter vocês. Obrigada. Até amanhã, então, 11 horas da manhã. Beijo para vocês. Até já.